Dissídio coletivo, gente, noções introdutórias aqui. Vocês vão ver, né, a previsão do dissídio coletivo lá a partir do artigo 856 da CLT. Para que serve um dissídio coletivo? Para a gente pedir a intervenção do judiciário quando a gente não tem consenso em conflitos coletivos de trabalho. Ou seja, eu nunca vou ter um empregado sozinho num dissídio coletivo, tá? E aí a gente vai entender o que é um dissídio coletivo agora que eu vou trazer os tipos de dissídio. E aí a gente vai conseguir compreender quais são as partes, quando são cabíveis, vocês vão conseguir visualizar o que é um dissídio coletivo. A gente tem dissídio coletivo de natureza econômica, de natureza jurídica e dissídio coletivo de greve, ou como parte da doutrina chama, natureza mista, tá? Vamos começar pelo mais comum deles, que é o dissídio coletivo de natureza econômica. Está lá no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. A gente tem também um tema interessante de se observar, que é o tema 841 do TST. Tá? O que acontece aqui? As partes, elas vão no judiciário porque eles tiveram uma negociação coletiva frustrada. Vamos lembrar, negociação coletiva, objetivo o quê? Uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho. Convenção, gente, convenção é uma coisa maior que um acordo, né? Quando a gente para pensar. Então, convenção a gente vai envolver sindicatos. Sindicatos de empresa, porque a gente tem categoria, a categoria econômica tem sindicato também, a gente tem sindicato patronal e sindicato de empregados, tá? Então, a gente vai ter convenção coletiva e acordo coletivo. É entre empresa e sindicato. Então, é algo mais específico. No âmbito de uma empresa só, vamos imaginar, por exemplo, um banco que está querendo criar uma gratificação específica para a parte dos empregados deles. Mas isso não vai valer para todos os bancos, vai valer só para o Itaú. Então, o Itaú vai fazer o quê? Um acordo coletivo com o sindicato, tá? Não uma convenção coletiva, que aí são sindicatos. E aí, o que é interessante a gente destacar aqui, porque inclusive já caiu em outros exames da OAB, como a gente vai ver. A gente tem que ter tido uma tentativa de negociação prévia, tá? Uma tentativa de negociação coletiva frustrada, não se chegou a um consenso no dissídio de natureza econômica. E aí o tribunal ele vai atuar como legislador. Essa sentença ela é engraçada, a sentença normativa que vai advir do dissídio coletivo, porque ela tem natureza de norma, ela cria norma para as partes, tá? E o dissídio ele precisa ser de comum acordo, tá? Precisa ser instaurado de comum acordo entre as partes que levam a questão ao judiciário, tá bem? Isso já foi questão do exame 15, tá? E a decisão ela vai ter natureza constitutiva de um direito, tá bem? Então, vamos ver aqui o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, interessante para a gente visualizar. Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou arbitragem, é facultado das mesmas de comum acordo, tá? Guardem aí, marquem, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito respeitando as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como convencionadas anteriormente. A gente vai ver que a Justiça do Trabalho acaba fazendo aqui, gente, um juízo de conveniência e oportunidade, né? Então, as partes, né, a categoria ele não chegou num consenso, e isso vai ser decidido lá. Por exemplo, muito comum, poxa, estou discutindo o índice de correção de salário de uma categoria, e aí sindicato de empregado quer uma coisa, sindicato de empregador quer outra, não chegou num consenso, vamos instaurar dissídio coletivo. Nossa, a gente está discutindo aqui porque teve um imbróglio danado sobre contribuição sindical após a reforma, é um negócio que foi e voltou, e aí o sindicato quer cobrar contribuição sindical, a categoria patronal não concorda, pode ser instaurado também dissídio coletivo, tá bem? E agora a gente tem uma outra hipótese de dissídio coletivo, que é o dissídio de natureza jurídica. Nesse caso aqui, o que a gente tem que ter em mente? Eu já tenho uma norma coletiva, tá, gente? Eu já tenho algo negociado, já foi negociado, já tem direito previsto, mas
tenho dúvida sobre como aquele direito previsto na norma coletiva em sentido amplo, que pode ser convenção ou acordo, como aquilo vai ser interpretado, tá? Não é interpretação vaga. E isso aqui vai ficar muito claro na questão que eu vou trazer para vocês, tá? Vocês vão conseguir diferenciar. Então, tem por objetivo obter do judiciário a interpretação sobre algum direito que já existe em norma coletiva. Há consenso sobre a norma, mas não sobre a sua aplicação. A sentença normativa aqui, né, que é o que a decisão do dissídio coletivo, ela vai ter natureza declaratória. E, gente, por que é importante diferenciar? Porque você vê aqui, o dissídio de natureza econômica, ele precisa de comum acordo, tá, para ser instaurado. O dissídio de natureza jurídica não requer comum acordo para instauração. Então, pode ser só o sindicato dos empregados ou do empregador indo lá para discutir essa questão, para pedir a interpretação, tá? Não se presta à interpretação de normas de caráter genérico também. É uma coisinha aí para vocês verem essa orientação jurisprudencial, para dar uma floreada também na prova de vocês, é importante que vocês saibam. Então, porque o regional e o TST também não é órgão consultivo, né? Então, o OJ veio para regulamentar essa situação. E aí nós temos um outro dissídio coletivo, que é o dissídio coletivo de greve ou dissídio de natureza mista, como chamado pela doutrina, pode vir assim na prova de vocês também. E aí aqui, esse dissídio ele pode ser instaurado pelo empregador, pelo sindicato representante da categoria econômica ou pelo MPT, tá? Aqui a competência do MPT está no 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. E qual que é o objetivo desse dissídio coletivo? Declarar abusividade de greve, gente, ou determinar retorno dos trabalhadores ao trabalho. Então, o que a gente tem? Dissídio de greve. O que a gente está tendo? Uma greve que potencialmente é abusiva. Quando vocês estudaram greve em direito material, vocês viram isso, tá? E não precisa se desesperar também para a segunda fase da OAB, porque a gente vai ver as situações, vocês estão com o Vadmecum, tem lá as situações de abusividade da greve na Lei 7.783 de 99. Então, a gente tem situação de abusividade de greve e a gente tem uma situação de trabalhadores que precisam retornar para o trabalho. Então, são essas duas situações que vão gerar, então, um dissídio coletivo de greve. Quem que é competente para instaurar dissídio de greve? O empregador, que quer que a galera volte a trabalhar. O sindicato, representante da categoria econômica, né? Sindicato patronal. Ou o MPT, tá bem? E aí eu trouxe aqui algumas orientações jurisprudenciais que é importante que vocês conheçam. A primeira OJ 10, greve abusiva não gera efeitos. Então, se eu tenho uma greve abusiva, não pode ser estabelecida da vantagem em favor dos grevistas. Então, não vai ter efeito a negociação. Em tese é isso. Não trouxe aqui exatamente o texto da OJ 10 para caber tudo no mesmo slide, mas vocês entrem lá e vocês vão entender isso que eu estou falando. Em síntese, greve abusiva não gera efeitos. Então, aquela negociação não gera efeitos. Greve, imprescindibilidade de tentativa direta e pacífica de solução de conflito, etapa negocial prévia. Então, outra situação de abusividade de greve, quando a greve ela é instaurada, sem que as partes tenham tentado antes a solução pacífica do conflito. Então, já começou na greve? Não, não pode, abusiva também, a gente vai poder instaurar um dissídio coletivo de greve aqui. Caso de serviços essenciais, que aí estão previstos aqui na Lei 7.783 de 89. É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários de serviço. Tá? A gente tem aqui as situações previstas na lei, então essa é também uma hipótese de greve abusiva, que vai poder ser suscitada aqui por meio de dissídio coletivo de greve. Tá? E vamos então para o que importa. Vamos entender como é que o dissídio coletivo já foi cobrado em exames anteriores de segunda fase. Eu trouxe aqui essa questão do exame 15, é antiguinho, mas é bem interessante. A gente tem aqui um sindicato de empregados das usinas de açúcar de Linhares que entabularam uma convenção coletiva. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu já tenho uma norma, né, coletiva vigente, contemplando diversos direitos de trabalhadores, dentre os quais
Então, a gente já tem direito, que é entrega de cesta básica mensal. Porém, logo depois iniciou-se uma divergência, olha a palavra mágica, divergência, sobre quantidade e qualidade dos produtos que deveriam integrar a cesta básica. Poxa, não ficou previsto. E agora? Como é que eu interpreto essa cláusula? Já estão começando a entender? Tendo o Sindicato dos Empregados decidido ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. Diante desse quadro, respondo os itens a seguir. De acordo com a lei, é necessário ou não como um acordo para que seja instaurado dissídio coletivo de natureza jurídica? Olha que bonita a questão. Ela já trouxe até qual que é o tipo de dissídio coletivo. Já trouxe que é a natureza jurídica. Mas vocês tiveram aula aqui no ProOrdem, vocês já conseguiriam identificar aqui por saber que já tem norma coletiva, por saber que tem divergência. Então, se a questão não tivesse colocado a natureza do dissídio, vocês já saberiam. E o que a gente viu? Dissídio coletivo de natureza jurídica, eu não preciso de comum acordo, tá? Para instaurar. E exatamente assim constou no espelho de prova, para vocês verem. Qual que era a resposta? Desnecessário comum acordo por não se tratar de natureza econômica. Ou desnecessário comum acordo por se tratar de dissídio de natureza jurídica. E aí, gente, pontua sempre, né? Indicação de artigo na segunda fase. Então, é importante que vocês respondam e tragam um fundamento legal, e aí não só a lei, não só a CLT, mas se tem alguma J, se tem alguma súmula, vocês tragam isso porque pontua, 0,10 é muito importante, tá? Então aqui é o que eu já falei para vocês, já tenho norma coletiva, não é greve, então o que seria natureza jurídica, tá? Item B dessa mesma questão do exame 15. De acordo com a lei, qual é o prazo máximo de vigência de uma sentença normativa? Apresente fundamento legal que justifique a resposta. A gente não tratou disso especificamente, mas a gente não precisa desesperar, porque a gente está com vadimécum, né, gente? Então, se a gente for lá na CLT, a gente vai encontrar essa resposta. Qual que é o prazo da sentença normativa? Até 4 anos, tá? Pode ser prazo menor, pode ser fixado diferente pelo regional, pelo TST. Indicação do artigo 868, parágrafo único da CLT. E aí, gente, aqui, precedente normativo, quem sabe precedente normativo de cabeça, né? Não se sabe. Tanto que a prova, ela trouxe aqui ou. Então, a gente não precisa se desesperar também com o precedente normativo que estava no espelho da prova. O artigo 868 vocês vão encontrar na CLT de vocês, tá? Então, aqui o que eu trouxe para vocês conseguirem ler aí o que está escrito na CLT e o que está escrito no precedente normativo. Vocês podem ler para fixar o conteúdo, tá bem? Ainda em dissídio coletivo, próxima parte, competência. Quem é competente para julgar um dissídio coletivo? A competência ela vai ser dos tribunais, ou regionais, ou TST. Como que eu vou definir a competência? Pela abrangência da discussão, gente, tá? E aqui a gente já tem um endereçamento também. Então, se eu tenho um conflito regional, se é uma situação que só vai atingir, por exemplo, cidades, empregados que estão dentro de empresas, a situação ela está aqui na região, numa região só. Vamos pensar em Brasília, porque aqui em São Paulo tem uma situação diferente que a gente vai ver. Vamos imaginar no Rio de Janeiro. Então, tudo vai, a situação, né, a discussão, ela vai abranger só ali as cidades que estão dentro do Tribunal Regional da primeira região. Então, a gente vai direcionar o dissídio coletivo para o TRT da primeira região, do Rio de Janeiro. Tá bem? Então, conflito regional pleno do TRT, artigo 678, inciso 1 da CLT. Aqui tem só um errinho no slide, tá? Desconsiderem, porque a competência da SDC do TST não é regional. É quando o conflito ele envolver regionais diferentes, tá? Então desconsiderem isso daqui. Então, se eu tenho uma situação que está envolvendo empregados do Rio de Janeiro e empregados da mesma empresa em Brasília,
Não tem como eu decidir entre um regional e outro. Então, aí eu vou direcionar para o TST. A competência vai ser da seção de dissídios coletivos do TST. Vocês podem ler lá o artigo 2º, inciso 1, alineado, Lei 7.701 de 88, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma exceção, que é aqui o Estado de São Paulo, porque no Estado de São Paulo a gente tem cidades que pertencem ao TRT-SP, TRT-2 e ao TRT-15, o TRT de Campinas. Então, se o conflito pegar cidades, né, dos dois TRTs, a competência é do TRT2, com sede na capital, tá bem? E a natureza jurídica do dissídio coletivo de ação coletiva. Então, só para ficar claro, gente, conflito regional, no âmbito do mesmo tribunal, vai para o regional, TRT. Se o conflito abrange, se a discussão é mais abrangente, vai exceder ali o âmbito daquele regional, então o dissídio coletivo vai ser instaurado no TST, na seção de dissídios coletivos, tá bem? Legitimidade para propositura, tá? Sindicatos, tem aqui o fundamento legal para vocês lerem. Na falta de sindicato, federações. Na falta de federações, confederações, exatamente nessa ordem que está aqui. E aí, uma questão de direito material, de direito coletivo, que vocês já devem ter visto, né? Sindicatos, federações são formadas por pelo menos 5 sindicatos, confederações pelo menos 3 federações. É importante aqui a gente tratar de alguns enunciados jurisprudenciais do TST, para que vocês tenham conhecimento. Quando o dissídio for instaurado contra determinada empresa, contra determinado empregador, eu preciso da autorização daqueles trabalhadores, tá? Então, autorização de trabalhador relevante. Isso aqui não é comum acordo não, tá, gente? É diferente do que a gente falou de comum acordo lá para os dissídios coletivos. É necessária a correspondência entre a atividade exercida pelo setor profissional e setor econômico. Aqui, gente, sindicato de empregado e sindicato de empregador econômico, tá? Então, se eu tenho representante de metalúrgico trabalhador, eu tenho que ter representante de metalúrgica nesse dissídio coletivo. Não dá para ser de bancário, não faz nem sentido, né? Quem também pode instaurar dissídio coletivo, a gente já viu, né? O Ministério Público do Trabalho. Quando? Caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão de interesse público. Artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal. Legitimidade passiva. Aqui é uma coisa interessante que pode eventualmente cair na prova de vocês. Pessoa jurídica de direito público. Gente, a gente tem toda a discussão lá no âmbito do direito material, da greve de pessoa jurídica de direito público. Empregado público, né? A gente tem empregados públicos em empresas públicas. Então, pessoa jurídica de direito público, ela pode estar numa discussão de dissídio coletivo. A gente tem a OJ 5 da SDC sobre esse assunto, e aqui um exemplo, né, eu trouxe aqui, empregados, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são empresas públicas, eu tenho empregados públicos. Sim, a gente vai poder instaurar dissídio coletivo no âmbito de pessoa jurídica de direito público, mas só para cláusula de natureza social. Tá? E aí não adianta só falar, cláusula de natureza social. O que é cláusula de natureza social, gente? É cláusula, por exemplo, de garantia de emprego de empregado que está em vias de aposentar. Tem norma coletiva que traz isso. Faltando 2 anos para a pessoa se aposentar, ela tem estabilidade. Isso é uma cláusula social, uma cláusula de natureza social. Agora, você está discutindo se vai corrigir salário por INPC, por Selic, se vai ser 1%, 2%, é natureza econômica. E isso não vai poder ser discutido aqui no âmbito de dissídio coletivo envolvendo pessoa jurídica de direito público, tá? Então, isso é importante. E aí trouxe outros exemplos para vocês, caso caia na prova. Efeito da sentença normativa. Gente, aqui é leitura da lei, tá? Artigo 868 a 871, porque em regra o dissídio coletivo então vai valer ali entre os envolvidos, mas a gente pode estender. E aí a lei traz lá, isso aqui tá tudo bonitinho nos artigos para vocês entenderem, tá? Caso for cobrado na prova. Então o tribunal ele pode estender de ofício para todos os empregados na mesma empresa. Em caso de dissídio
que tenha como razão de ser o quê? Novas condições de trabalho do qual não participaram todos os empregados. Então, é uma questão lógica, é condição de trabalho. Posso estender isso para todos os empregados, tá? E aqui a gente está falando, o que é importante a gente visualizar, mesma empresa, tá? Aí a outra possibilidade é a gente estender para categoria diferente, por exemplo, vamos pensar em bancário, muito comum, mesma empresa, Itaú, tá? Poxa, mas aqui é um dissídio coletivo que vai impactar a categoria econômica inteira, categoria econômica bancária, vai valer também para o Banco do Brasil, para a Caixa, tá? Então essa é a diferença. Então, para estender aqui para a mesma categoria, em caso de novas condições de trabalho, artigo 869. Quais são as situações? Solicitação de um ou mais empregado ou do sindicato, solicitação de um ou mais sindicato de empregado, de ofício pelo tribunal que houver proferido a decisão. Porque, gente, qual que é a lógica aqui? Às vezes, isso aqui foi... essa decisão que está pedindo para ser ampliada foi proferida em outro regional. Então, pelo tribunal que proferiu a decisão de dissídio coletivo, vai poder ser estendida de ofício. Ou por solicitação da Procuradoria de Justiça do Trabalho, MPT, tá, gente? Em todos os casos, isso aqui também está lá na CLT, a gente tem que ter concordância. 3/4 dos empregados e 3/4 dos empregadores ou sindicatos. Tá bem? Ainda sobre dissídio coletivo, o que é importante a gente tratar aqui de recursos, tá? Recursos contra a sentença normativa, a gente já viu lá na questão, prazo até 4 anos, pode ser menor. Então, o que resulta, qual que é a decisão de um dissídio coletivo? A gente tem uma sentença normativa. Se eu tenho uma decisão, um dissídio coletivo instaurado no TRT, eu vou interpor RO da sentença normativa, artigo 895, 2 da CLT. Se eu tenho um dissídio coletivo instaurado no TST, eu vou ter embargos infringentes ou embargos a SDC no prazo de 8 dias, artigo 8941, a gente já falou dele, vocês podem reler, tá? Nenhum desses dois recursos, tá bem, vai precisar de tutela cautelar, porque esses dispositivos legais aqui, que vocês podem verificar, prevêem a possibilidade do presidente do tribunal conceder efeito suspensivo de 120 dias. Tem que ser requerido pelo recorrente, tá? Então, a gente não precisa ter tutela provisória ou cautelar nos recursos em dissídio coletivo. Outra situação importantíssima, gente, foi proferida a decisão no dissídio coletivo. A sentença normativa, ela pode ter até 4 anos, tá bem? E se as coisas mudam, né? Se a situação da empresa muda? Existe a previsão na CLT da revisão das decisões proferidas em sede de dissídio coletivo. É uma questão lógica. E quando que as decisões, as sentenças normativas, elas vão poder ser revistas? Em caso de dissídio coletivo que fixou condição de trabalho. Gente, condição de trabalho pode mudar, né? A condição da empresa, enfim. Então, a gente vai poder rever quando a sentença normativa tratou disso, de condição de trabalho, tá? Não estou falando aqui de benefício, de valor de gratificação, não, condição de trabalho. E essa condição de trabalho, ela se alterou após 1 ano, tá bem? Legitimidade para a propositura dessa revisão. O próprio tribunal, a Procuradoria da Justiça do Trabalho, o MPT, e a Associação Sindical de Representação do Empregador ou dos empregadores, né? De um empregador ou dos empregadores no geral. E aí aqui também nós temos uma outra situação correlata ao dissídio coletivo, que é a ação de cumprimento. O dissídio coletivo ele vai ter que ser cumprido, né, gente? Então, o que é importante aqui para a gente diferenciar básico aqui da ação de cumprimento? O dissídio coletivo ele é no TRT ou no TST, né? A ação de cumprimento é na vara, tá? O empregado que está ali, olha, não está pagando meu adicional de insalubridade que foi negociado na norma coletiva, não está pagando o percentual
não está pagando auxílio creche para o meu filho e eu estou apresentando os comprovantes, isso está na norma coletiva. Esse descumprimento ele vai ser noticiado na vara do trabalho, tá? Por empregados ou sindicatos, quando não for cumprida a sentença normativa. Vai ser o quê? Uma ação de cumprimento, tá? Artigo 872 da CLT. Questão de prova, e essa recente do exame passado, sobre dissídio coletivo, gente. Trouxe duas, né? Vocês veem que caem, é possível que caia em questões, né? Na segunda fase. Vamos à questão. Sindicato dos empregados da indústria têxtil e o sindicato dos empregadores, então eu tenho aqui dois sindicatos, não chegaram a acordo em sede de negociação coletiva e estão de comum acordo em judicializar a questão. Então temos comum acordo também. Assim, encontra-se ainda em vigor a convenção coletiva anterior, cujo termo final se aproxima. O sindicato dos empregados, desejando ver mantidas as conquistas da categoria, ou seja, eu quero manter aquelas coisas que estão na convenção que vai vencer, sem solução de continuidade e com previsão em eventual norma coletiva, consulta você como advogado. Então, você é o advogado consultivo do Sindicato dos Trabalhadores. E aí a questão, a fim de atender então a categoria dos empregados, admitindo a hipótese de total inviabilidade de consenso de negociação coletiva, ou seja, já tentaram também, né? Já ultrapassou essa questão da tentativa de composição. Nos termos do enunciado, afastada também a possibilidade de protesto judicial, não dá nem para confundir, qual a medida judicial a ser adotada, esclarecendo o prazo para tanto? A medida judicial vocês já sabem, né, gente? Dissídio coletivo. Eu não vou saber a natureza porque o enunciado não me trouxe qual que é o objeto ali da discussão, que não chegaram num consenso. Prazo, nós não tratamos do prazo, mas mais uma vez, a gente não precisa se desesperar. A gente está com o vadimeco, a gente vai conseguir encontrar a resposta. A resposta está no artigo 616, parágrafo 3º da CLT. E aí, sobre a gente estar com o vadimeco, eu vou adiantar aqui a diquinha. Não sei o que fazer, mas eu estou lá com o meu vadimeco. Então, o que eu vou tentar parar, me acalmar e pensar? Do que a questão está falando? Está falando de sindicato, de norma coletiva. Então, eu vou na CLT, lá na parte, nos capítulos que falam de norma coletiva, de sindicato. Não sei, esqueci, deu branco. Então, eu vou no índice alfabético da legislação. E aí eu começo a desenvolver meu raciocínio. Vou vendo para onde o índice alfabético me remete, vou vendo ali os artigos que têm remissão, que têm relação com aquele artigo que eu li e vou encontrando a resposta, tá, gente? Então, voltando aqui, prazo, a medida judicial a ser adotada, você vai ser consultado e vai dizer dissídio coletivo, prazo 60 dias que antecedem o fim, né, da vigência da convenção coletiva em vigor. Artigo 616, parágrafo 3º da CLT. Questão B do exame. Caso o sindicato dos empregadores decidisse incluir cláusula na convenção coletiva, por meio da qual haveria redução do número de dias de férias. Redução, gente, já é um negócio estranho, tá? Fiquem com as anteninhas em pé quando a gente fala de redução de direito, tá? De trabalhador. Então, redução de número de dias de férias em caso de licença não remunerados, observados os termos da CLT em vigor. Que tese jurídica você desenvolveria para a defesa da classe trabalhadora? E aí, gente, você com seu vadimeco em mãos, ia lá no artigo 611b da CLT, e aí você ia ver que nessa discussão toda aí de negociado sobre o legislado, você não pode negociar supressão ou redução de direito em norma coletiva que envolva número de dias de férias devido ao empregado. Então, esse artigo 611b é muito interessante, que ele traz uma série de coisas sobre as quais a negociação não vai poder suplantar a lei, tá? São as exceções. Para além da discussão jurisprudencial desse assunto, tá, gente? Então, é interessante esse artigo e foi cobrado no exame de abril do ano passado, tá bem?